Meus queridos irmãos e irmãs, vocês não chegaram até aqui por acaso. O sopro do Espírito Santo guiou os seus passos, moveu o seu coração e trouxe você exatamente para este momento. Hoje não é um dia comum. Hoje é um dia marcado por Deus para a sua vitória. Você tem sentido o peso da batalha? Talvez os últimos dias tenham parecido longos demais. As noites silenciosas, carregadas de pensamentos, trouxeram lágrimas escondidas que só você e o Senhor viram cair. Você já se perguntou, até quando? Até quando vou lutar e não ver o resultado? Até quando vou me esforçar e parecer que tudo conspira contra mim? Mas hoje, a resposta vem do céu. Hoje, a palavra de Deus ecoa no mais profundo da sua alma. E o Salmo 118 se torna a bandeira que você ergue diante da sua vida. O Senhor está comigo, não temerei. Em Deus faremos proezas. Respira fundo agora. Porque a vitória já começa a ser estabelecida dentro de você. A vitória não é apenas algo que acontece fora, nos cenários, nas circunstâncias. A vitória verdadeira começa no coração. Quando você decide acreditar que Deus é maior do que a sua dor, que o Senhor é mais poderoso do que qualquer porta que se fechou, que Ele é capaz de transformar o impossível em testemunho. Talvez você tenha sido rejeitado, talvez tenham zombado da sua fé, talvez você já tenha ouvido vozes dizendo que não conseguiria. Mas o Salmo 118 nos lembra: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Ou seja, aquilo que desprezaram em você, aquilo que tentaram apagar, é exatamente o que Deus vai usar para mostrar a sua glória agora. Coloca a mão no coração. Sente essa presença. Sente como o Senhor está aqui, quebrando correntes, restaurando forças, enchendo você de coragem. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. Elas são sementes do céu sendo lançadas em um solo fértil. E esse solo é a sua vida. Deus está levantando guerreiros e guerreiras no meio do vale. Está acendendo tochas em meio à escuridão. Está abrindo rios em meio ao deserto. E você, sim, você que está aqui agora, faz parte dessa história de vitória. Quando o inimigo tentou cercar Israel, quando parecia que não havia saída, o salmista declarou: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Isso não significa apenas um relato antigo. Isso é uma palavra profética para o seu presente. Tudo o que cercava a sua mente, tudo o que tentava sufocar o seu coração, tudo o que se levantou contra a sua casa, em nome do Senhor, vai cair por terra. Agora, eu te peço, respira fundo mais uma vez. Entrega. Entrega o peso que você está carregando. Entrega o medo. Entrega as dúvidas. Entrega até mesmo essa ansiedade de querer resolver tudo sozinho. Deus está dizendo: filho, filha, eu estou contigo. Não temas. O meu braço é forte. A minha mão direita faz proezas. E aqui, nesse instante, algo sobrenatural está acontecendo. Enquanto você ouve, as correntes começam a ser quebradas. Os grilhões começam a se soltar. O céu está em movimento, em direção à sua vida. A vitória não é apenas uma promessa distante. Ela já começou a ser estabelecida. Porque a vitória do Senhor não depende da aprovação de homens. Não depende de portas humanas se abrirem. Ela depende apenas da voz do Deus eterno que declara: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E esse dia é hoje. Esse momento é agora. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Porque quando a presença do Altíssimo toca um coração, nada permanece igual. Permanece firme. Permanece acreditando.
permanece proclamando com seus lábios: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes pensou em desistir, o que importa é que hoje o Senhor ergue você novamente. O que importa é que hoje a voz do céu declara sobre você: você não é derrotado, você não é esquecido, você é escolhido, você é amado, você é vitorioso em Cristo Jesus. E é com essa certeza que fechamos esse momento, mas não com um ponto final, e sim com uma vírgula, porque o que Deus está começando aqui vai ecoar em toda a sua vida. A vitória já é sua, não porque você sente, não porque você vê, mas porque o Senhor declarou, e quando Deus declara, nada pode mudar. Você já percebeu como a luta parece maior quando estamos perto de viver algo novo? É como se o inimigo apertasse ainda mais, como se a pressão se multiplicasse, como se cada detalhe quisesse nos fazer desistir. Mas o Salmo 118 nos mostra que a pressão do inimigo é apenas o prelúdio da vitória de Deus. Quantas vezes você já sentiu que estava cercado? O salmista disse: todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Olha que expressão forte. Todas as nações me cercaram. É como se ele estivesse dizendo, não era apenas um problema, eram muitos. Não era apenas um inimigo, eram vários. Não era apenas uma dor, eram dores acumuladas. E talvez isso traduza a sua vida hoje. Não é apenas a falta de recursos, é também a saúde, é também a família, é também a ansiedade que bate quando você coloca a cabeça no travesseiro. Mas da mesma forma que o salmista declarou, hoje você também pode repetir: em nome do Senhor as destruí, porque a vitória não vem da força do braço, não vem do grito mais alto, não vem do poder humano. A vitória vem de uma aliança entre você e o Deus eterno. E quando ele se levanta, não existe muralha que permaneça de pé. Respira fundo agora. Coloque diante de Deus esse cerco que tem te sufocado. Coloque diante dele esse problema que parece não ter saída. E ouça o que o céu responde: eu sou o Senhor, a minha mão direita faz proezas. A mão direita de Deus é símbolo de poder, de autoridade, de intervenção divina. É a mesma mão que abriu o Mar Vermelho. É a mesma mão que sustentou Daniel na cova dos leões. É a mesma mão que levantou Pedro quando ele afundava nas águas. E é essa mesma mão que hoje alcança você. Talvez você se pergunte: mas por que eu tenho que passar por tudo isso? E a resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Porque o processo é o lugar onde Deus forja a vitória. Porque a luta é o palco onde o Senhor mostra a sua glória. Porque quando você não tem mais para onde correr, é nesse exato momento que você descobre que o esconderijo do Altíssimo é real, que Ele não te abandona, que Ele não te deixa só. E sabe o que é mais poderoso? O Salmo 118 declara: não morrerei, mas viverei, e contarei as obras do Senhor. Essa palavra é para você hoje. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nesse vale. Você não vai morrer nessa dor. Você vai viver, e viver para testemunhar o que Deus fez na sua história. Respira de novo. Sente esse alívio que o Espírito Santo traz, porque ele está removendo o peso do medo e colocando sobre você o manto da vitória. Agora imagine-se declarando em voz alta: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Essa é a canção da vitória. Esse é o som que o inferno teme. Esse é o eco que muda o ambiente da sua casa, do seu coração, da sua mente. Não se trata de um otimismo vazio. Não se trata de palavras bonitas. Trata-se da verdade eterna. E a verdade eterna diz que você não foi chamado para a derrota. Você foi chamado para vencer. Por isso,
Não se curve diante das circunstâncias. Não entregue sua esperança ao desespero. Não coloque ponto final naquilo que Deus ainda está escrevendo. O Senhor ainda está no controle. O Senhor ainda tem a última palavra. O Senhor ainda prepara mesa no deserto e faz manancial brotar da rocha. E você vai testemunhar isso. Você não vai apenas ouvir falar, você vai viver. Porque o Salmo 118 não é apenas uma lembrança de alguém que venceu. É uma chave profética para você viver a vitória hoje. E agora, fecho este momento declarando: tudo o que parecia esmagar você está sendo removido pelo poder de Deus. Tudo o que parecia prender você está sendo quebrado em nome de Jesus. E onde havia silêncio, agora começa a nascer um cântico novo. O cântico da vitória. O cântico do recomeço. O cântico da vida. Há momentos na vida em que tudo parece se alinhar contra nós. E nesses dias a mente grita: você não vai conseguir. Mas é justamente nesse instante que o Salmo 118 se ergue como uma espada flamejante, cortando as mentiras que tentam aprisionar o coração. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Essa não é apenas uma frase bonita. É uma declaração de guerra contra o desespero. É o anúncio de que, mesmo em meio à luta, Deus ainda governa o tempo. O inimigo pode tentar roubar a sua paz, mas não pode roubar o dia que o Senhor já consagrou como vitória. Respira fundo agora. Sinta o peso sendo arrancado. Porque se este é o dia que o Senhor fez, significa que cada detalhe já está sob a sua mão. Nada escapa do olhar divino. Nada foge da sua providência. Talvez ontem tenha sido noite de choro. Talvez a madrugada tenha sido marcada por angústia. Mas a palavra declara que a alegria vem pela manhã. E essa manhã chegou para você. Uma manhã que não é apenas o nascer do sol, é o nascer de uma nova história. O salmista sabia o que era enfrentar rejeição. Ele disse: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra angular. E quantas vezes você já foi rejeitado? Quantas vezes não acreditaram no seu valor? Quantas vezes olharam para você e disseram: não serve, não vai dar em nada. Mas Deus faz daquilo que foi rejeitado a base do seu plano. O que os homens descartaram, o céu entroniza. Você pode até ter sido deixado de lado por muitos, mas nunca foi esquecido por Deus. Você pode até ter sentido o peso do desprezo, mas o Senhor sempre guardou você no seu esconderijo. E hoje, Ele sopra vida nova sobre você, lembrando que a vitória não depende da opinião dos homens, mas do decreto divino. Agora, coloque a mão no coração e repita em silêncio: eu não estou esquecido. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou mais que vencedor. Cada vez que você declara isso, algo se movimenta no mundo espiritual. As correntes começam a se soltar. As muralhas começam a rachar. E a vitória que parecia distante começa a se aproximar. O Salmo 118 ainda declara: a mão direita do Senhor se exalta. A mão direita do Senhor faz proezas. Essa mão direita está hoje estendida sobre a sua vida. É ela que abre caminhos onde não há estrada. É ela que segura você quando as águas querem afogar. É ela que vence batalhas que você nem mesmo sabia que estavam sendo travadas. Por isso, não tema, não recue, não entregue sua fé ao medo. A vitória já foi estabelecida, e se a sua mente insiste em duvidar, declare novamente: este é o dia que o Senhor fez. Não é o dia do fracasso. Não é o dia da derrota. Não é o dia da vergonha. É o dia da vitória. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. A esperança renasce, a coragem se levanta, e a sua alma começa
a cantar, mesmo antes de ver o milagre acontecer. Porque a verdadeira vitória não é apenas vencer a batalha externa. A verdadeira vitória é quando o seu coração descansa no Deus que nunca falha. E aqui, nesse momento, essa vitória começa a se manifestar em você. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque você mudou. Porque a presença de Deus tomou conta da sua alma, e quando a presença invade, a derrota não encontra espaço. Quando a glória se revela, o medo se desfaz. Quando a palavra ecoa, as trevas se dissipam. Hoje é o dia. Hoje é o tempo. Hoje é o marco da sua virada. Levante-se, em espírito, receba a bandeira da vitória em suas mãos e marche, porque o Senhor dos Exércitos caminha ao seu lado. Você já percebeu como no meio da guerra existe sempre um som que se levanta? Às vezes é o som do medo, o som da dúvida, o som das vozes que tentam calar a sua fé. Mas no Salmo 118, o salmista declara algo poderoso. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A mão direita do Senhor faz proezas. Isso significa que, mesmo em meio à batalha, há um som diferente que deve sair da sua boca. Não é o som da murmuração. Não é o som do desespero. É o som da vitória. O som que anuncia que Deus ainda reina. O som que lembra ao seu coração que a derrota não tem a última palavra. Respira fundo agora. Deixa o ar encher os pulmões. E ao soltar, imagine que junto com a sua respiração está saindo também o peso da dúvida, da ansiedade, do medo. Porque nas tendas dos justos, o que ecoa é júbilo. E esse júbilo não vem porque tudo está perfeito. Ele vem porque sabemos que Deus está presente. Ele vem porque entendemos que, mesmo sem ver, Ele já está agindo. Ele vem porque cremos que a vitória não é amanhã, não é depois, é hoje. Quantas vezes a sua casa foi marcada por discussões, por silêncio pesado, por lágrimas escondidas? Mas a palavra hoje declara: nas tendas dos justos, a voz de júbilo. Ou seja, a sua casa será marcada por uma nova atmosfera. O ambiente da derrota vai ser substituído pelo ambiente da fé. O peso da opressão vai ser substituído pelo cântico da vitória. O que antes parecia sufocar você, agora vai se transformar em testemunho. E cada palavra de dor vai dar lugar a palavras de esperança. O salmista também disse: o Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Talvez você tenha passado por momentos em que pensou: é o fim. Mas se você está aqui, ouvindo essa mensagem, é porque Deus não permitiu que a morte tivesse a última palavra. Você não foi entregue ao fim. Você foi preservado para viver a vitória. Olha para dentro da sua própria história. Quantas vezes parecia impossível? Quantas vezes parecia que não tinha saída? E ainda assim, de alguma forma, você chegou até aqui. Isso não é sorte. Isso é a mão de Deus. Isso é a prova de que Ele sempre esteve presente, mesmo quando você não conseguia perceber. Agora, levante o coração em gratidão. Mesmo antes de ver a mudança completa, agradeça, porque a gratidão abre portas que a murmuração nunca abriria. E quando você agradece, o céu se move em sua direção. Declare em silêncio agora: obrigado, Senhor, porque a minha vitória não depende do que vejo, mas daquilo que o Senhor já declarou. E enquanto essa declaração sai do seu coração, as correntes que prendiam a sua alma começam a se romper. O peso do medo vai sendo trocado pela leveza da esperança. E onde antes havia silêncio, agora começa a nascer um cântico de vitória. Um cântico que diz: eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Um cântico que transforma a sua casa em altar, o seu coração em templo, a sua vida em testemunho.
Aqui nesse instante o Espírito Santo unge você com a força necessária para continuar, não apenas para resistir, mas para vencer. Porque quem permanece na presença, permanece debaixo da bandeira da vitória. E é essa bandeira que agora está sobre você. O estandarte de um Deus que nunca perdeu batalha. O selo de um pai que não abandona seus filhos. A marca de um Senhor que escreve histórias com final de vitória. Portanto, não duvide mais. Não entregue a sua boca às palavras de derrota. Permita que o som que sai de você seja o som da vitória. E esse som não apenas vai mudar você, vai mudar o ambiente ao seu redor. Vai mudar sua casa, sua família, sua caminhada. Porque onde a voz de júbilo, a presença de Deus, e onde há a presença de Deus, a vitória. O salmista declarou algo que atravessa gerações. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Você já parou para pensar no poder dessa imagem? Uma porta fechada pode significar aprisionamento, limitação, impossibilidade. Mas quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechar. E aqui está uma promessa. Existe uma porta preparada para você. Não uma porta comum, mas a porta da justiça, a porta da vitória. Quantas vezes você já se deparou diante de portas fechadas? Entrevistas que não deram certo, oportunidades que escaparam, relações que se romperam, projetos que pareciam promissores e de repente se apagaram. E cada porta fechada parecia dizer, não é para você. Mas a palavra do Senhor revela que há uma porta diferente. Não é a porta construída por homens, que pode ser trancada a qualquer momento. É a porta do Senhor. E quando essa porta se abre, não há oposição que consiga impedir. Respira fundo agora. Imagine-se diante dessa porta. Uma porta larga o suficiente para você passar com toda a sua história, com todas as suas marcas, com tudo o que você carrega. Uma porta de luz que brilha em meio à escuridão do vale. E enquanto você olha para ela, percebe que não precisa mais forçar. Porque quem abre essa porta não é você, é o Senhor. E quando Ele abre, você entra não em derrota, mas em louvor. Porque cada porta que Ele escancara não é para a sua vergonha, é para a sua exaltação. Não para o seu fracasso, mas para a sua vitória. O Salmo 118 declara ainda: Eu te louvarei, porque me ouviste e me deste vitória. Essa frase carrega um segredo espiritual profundo. Deus não apenas escuta, Ele responde. Deus não apenas ouve o seu clamor, Ele age. E cada vez que você dobra os joelhos, cada vez que você derrama lágrimas diante do altar, o céu registra. Nenhuma oração é perdida. Nenhuma lágrima é ignorada. Talvez você não tenha visto ainda. Talvez o silêncio tenha parecido longo demais. Mas quando a porta se abre, você entende. Cada espera fez sentido. Cada lágrima regou a vitória que agora floresce. Cada noite escura foi necessária para que a luz desse momento tivesse ainda mais brilho. E aqui, nesse instante, eu declaro sobre a sua vida. Portas de vitória estão sendo abertas. Portas que homens tentaram trancar. Portas que circunstâncias tentaram selar. Portas que o inimigo tentou roubar. Mas que o Senhor manteve reservadas para este tempo. Agora coloque a mão no coração e diga: Senhor, eu entro pela porta que o Senhor abriu. Eu não volto atrás. Eu não fico preso ao passado. Eu caminho em direção à vitória que o Senhor preparou para mim. E à medida que você declara isso, as correntes se desfazem. O peso do atraso é removido. A sensação de estar bloqueado começa a desaparecer. Porque a presença do Senhor não apenas abre portas, ela leva você pela mão para atravessá-las.
E quando você entra, a primeira reação é o louvor. Louvor que nasce não de palavras decoradas, mas de uma alma que reconhece: se não fosse o Senhor, eu não teria chegado até aqui. Louvor que enche a sua casa de uma atmosfera de vitória. Louvor que expulsa a escuridão e atrai a glória de Deus. Hoje, a porta está aberta. Hoje, o caminho foi liberado. Hoje, o céu convida você a atravessar. Não hesite. Não olhe para trás. Não se apegue às portas que se fecharam. O que o Senhor preparou é maior. O que Ele reservou é mais alto. E o que está diante de você é vitória. O salmista declarou: o Senhor é Deus, e Ele nos deu luz. Atai a vítima da festa com cordas até as pontas do altar. Esse versículo pode parecer distante, mas carrega uma revelação profunda. A vitória sempre aponta para o altar. Não é apenas sobre conquistar. É sobre reconhecer que quem nos deu a vitória foi o Senhor. E talvez seja exatamente isso que você precisa entender hoje. A sua luta não é apenas sobre sair de um problema. A sua vitória não é apenas sobre alcançar um objetivo. É sobre o que Deus vai revelar de si mesmo no processo. Você não chegou até aqui pelas suas forças. Não foi a sua inteligência que manteve você de pé. Não foram os seus contatos, nem as suas estratégias. Foi a mão invisível do Senhor que sustentou cada passo, mesmo quando você não percebia. Respira fundo agora e deixa o coração reconhecer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado. Essa é a essência da verdadeira vitória. Saber que ela não é humana, mas divina. O Salmo 118 ecoa ainda: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Olha que poderoso! Ele não é apenas força. Ele não é apenas cântico. Ele é salvação. Ou seja, Ele não dá apenas o recurso para vencer. Ele é a própria vitória. E isso muda tudo. Porque a sua fé não está apoiada em circunstâncias que mudam. A sua fé está apoiada em um Deus imutável, que é ontem, hoje e eternamente o mesmo. Quantas vezes você pensou que não iria aguentar? Quantas vezes a pressão foi tão grande que parecia impossível seguir? Mas mesmo nos dias mais sombrios, havia uma bandeira erguida sobre você. E essa bandeira não dizia derrota. Essa bandeira dizia vitória. O livro de Isaías nos lembra: sobre toda a glória haverá um manto protetor. E hoje, esse manto está sobre você. O manto da vitória, o manto da presença, o manto da glória de Deus. Agora, imagine-se marchando, não sozinho, mas acompanhado pelo Senhor dos exércitos. A poeira do caminho levanta, os inimigos se agitam, mas à sua frente vai um estandarte, e nesse estandarte está escrito: em Cristo, você é mais que vencedor. Esse não é apenas um detalhe poético, é a realidade do mundo espiritual. Porque quando você carrega a bandeira da vitória, os céus reconhecem e os inimigos tremem. Talvez hoje a sua luta seja silenciosa. Talvez ninguém saiba o peso que você carrega. Mas o céu sabe, e o céu declara: não é fim, é vitória. Não é derrota, é recomeço. Não é queda, é impulso. E cada lágrima que caiu não foi em vão. Cada oração feita em segredo não foi esquecida. Cada clamor que parecia ecoar no vazio, na verdade, estava subindo como incenso ao trono de Deus. E hoje, o Senhor responde. Hoje, o Senhor coloca em suas mãos a bandeira que diz: a vitória é sua. Então, não cale sua voz. Não silencie o seu cântico. Levante o coração em gratidão e proclame: o Senhor é o meu Deus, e eu o louvarei. O Senhor é o meu Deus, e eu o exaltarei. Porque a vitória não é apenas algo que você recebe, é algo que você proclama. É uma bandeira erguida diante de
todos que tentaram te derrubar. É um selo do céu sobre a sua história. E aqui, neste momento, eu declaro sobre a sua vida. A bandeira da vitória está hasteada. E ninguém pode derrubar aquilo que o Senhor já estabeleceu. O salmista declarou: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa não é apenas uma frase de encerramento. É a marca de quem entendeu que a vitória verdadeira não termina em si mesmo, mas se transforma em testemunho. Você já percebeu que muitas das suas maiores dores se tornaram histórias para fortalecer outras pessoas? Que aquilo que parecia o fim, na verdade, foi o começo de algo maior? É isso que o Salmo 118 nos revela. A vitória que Deus nos dá não fica guardada. Ela ecoa, ela se torna voz, ela se torna luz. Talvez você olhe para trás e veja um caminho cheio de marcas, cicatrizes de quedas, lembranças de derrotas, memórias de noites em que parecia não haver esperança. Mas essas marcas não são sinais de vergonha. Elas são provas vivas de que você sobreviveu, de que o Senhor esteve lá em cada detalhe, de que mesmo quando tudo parecia ruir, a mão direita de Deus sustentou você. Respira fundo agora e sinta essa verdade entrando no coração. Eu não estou aqui por acaso. Eu sou testemunho vivo da misericórdia do Senhor. Essa é a vitória mais poderosa. Quando a sua vida se torna a carta aberta do amor de Deus. Quando as pessoas olham para você e dizem: se ele conseguiu, se ela conseguiu, então também há esperança para mim. É por isso que o salmista termina em gratidão. Porque a gratidão transforma o que poderia ser apenas conquista pessoal em louvor coletivo. E aqui, nesse instante, eu quero que você visualize a sua vida como um altar. Cada dor entregue, cada oração feita, cada batalha vencida. Tudo está sendo colocado diante de Deus como sacrifício vivo. E do altar sobe um perfume de adoração que toca o coração do Pai. A vitória não é apenas você chegar até aqui. A vitória é você reconhecer que, sem Deus, não teria conseguido. E é por isso que a sua voz precisa se unir ao coro do Salmo 118. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E sabe o que acontece quando você agradece? O ambiente muda, o peso desaparece, a atmosfera da sua casa se transforma, porque a gratidão é o som que atrai a glória de Deus. Então, declare agora, mesmo que em silêncio: Senhor, eu te agradeço pela vitória que já aconteceu, pela vitória que está acontecendo e pela vitória que ainda vai acontecer. Cada palavra de gratidão abre espaço para novos milagres. Cada reconhecimento de quem Deus é coloca um fim definitivo na mentira da derrota. E onde havia lamento, agora há júbilo. Onde havia medo, agora há confiança. Onde havia silêncio, agora há canção. Porque a sua vitória não é apenas uma experiência, é uma mensagem. E essa mensagem vai alcançar vidas, vai levantar corações, vai quebrar cadeias. Porque quando alguém olha para você, vai ver estampado: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a bandeira que você carrega agora. Essa é a canção que não pode mais ser silenciada. Essa é a vitória que se tornou testemunho. E enquanto esse testemunho ecoa, o inimigo é envergonhado. Porque aquilo que era para destruir você se tornou palco da glória de Deus. E agora, não apenas você, mas todos ao seu redor verão que o Senhor é fiel. Meus irmãos e minhas irmãs, chegamos ao ponto mais alto desta jornada no Salmo 118. Depois de atravessar o vale, depois de enfrentar a pressão, depois de sentir o peso da rejeição e a força dos inimigos, o salmista conclui com a maior de todas as verdades: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a essência da vitória.
Não é apenas sobre vencer uma batalha. É sobre reconhecer quem foi que lutou por você. Não é apenas sobre conquistar uma bênção. É sobre saber que a maior bênção é a presença de Deus. Não é apenas sobre chegar ao fim. É sobre levantar as mãos e declarar: foi o Senhor quem me sustentou. Você entrou aqui carregando pesos, mas agora sai com a bandeira da vitória nas mãos. Você entrou aqui sentindo que estava cercado, mas agora descobre que o Senhor já abriu caminho. Você entrou com o coração apertado, mas agora sai com a certeza de que a misericórdia do Senhor nunca falha. Respira fundo, deixa essa presença preencher cada canto do seu coração. Sinta o abraço do Espírito Santo envolvendo você, porque a vitória não é apenas uma promessa distante, ela já é realidade dentro de você. E eu quero que você leve esta palavra como selo da sua vida. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai ser vencido pelo que te cercou. Você vai viver e vai testemunhar as obras do Senhor. E o testemunho não será pequeno. Ele será grande. Ele será marcante. Ele será prova viva de que a mão direita do Senhor faz proezas. Agora, declare comigo em silêncio: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Eu viverei e contarei as obras do Senhor. Em Cristo, eu sou vitorioso. Essa declaração não é apenas palavra, é espada. Ela corta as mentiras. Ela quebra os grilhões. Ela destrói toda sentença de derrota e estabelece em você a identidade de mais que vencedor. E assim, sob a luz desse salmo, sob a unção desta palavra, eu declaro: você entrou aqui com peso, mas vai sair com presença. Você atravessou a tempestade e encontrou abrigo. E quem se esconde no esconderijo do Altíssimo nunca sai igual.